Hoje é dia de Santa Cecília, 22 de novembro. Vamos para mais um santo do dia. Santa Cecília, padroeira da música. Hoje nós comemoramos a história de uma santa que é sensacional. Não tem história ruim de santo, mas da Santa Cecília é uma história que precisa ser contada, recontada, e a gente precisa aprender muito com essa jovem santa dos primeiros séculos do nosso cristianismo. Cecília era cristã desde a sua mais tenra infância, e ela recebeu a doutrina cristã proveniente dos apóstolos, porque foi no comecinho do nosso cristianismo, por volta do ano 160, 170, então provavelmente com muita influência ainda de Paulo apóstolo e de São Pedro, que foi deixando os seus legados a cada uma das pessoas que depois vieram, levando a igreja para frente e transmitindo a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela então recebeu a doutrina numa época de grandes mártires. A Igreja Católica ainda era muito pequena, era uma pequena minoria no meio daquele povo, mas feito de pessoas com uma fé inabalável, que deram, muitas delas, as vidas, suas próprias vidas, pela fé. Ser católico naquela época era correr risco de vida. E Cecília, mesmo jovem, fez um voto de castidade. Ela prometeu ser virgem por toda a vida e servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela estava prometida em casamento a um jovem chamado Valeriano. Na véspera do casamento, ela estava muito triste e o jovem, que gostava muito dela, o Valeriano, foi conversar com a noiva. Por que você está tão triste? E então, somente então, Cecília contou para ele que ela era cristã, explicou para ela quem era Jesus Cristo, contou um pouco das glórias e das maravilhas de Deus e disse do seu voto de castidade. Você acredita que com essa conversa Cecília falou de uma forma tão enfática, de uma forma tão ungida, que no mesmo momento converteu o seu noivo. E o seu noivo entendeu o que ela tinha feito e a apoiou. Na mesma noite, procurou o Papa Urbano I, de uma forma sempre escondida, e pediu o batismo. Olha que coisa linda! Chegou em casa, o jovem Valeriano, ele tinha um irmão chamado Tibúrcio. Sabe o que ele fez? Contou para ele tudo o que tinha acontecido em relação a Cecília. O que Cecília havia falado para ele a respeito de Jesus Cristo e do que ele tinha feito. As palavras de Valeriano acabaram por converter o Tibúrcio, o irmão dele. Também foi e pediu o batismo. Havia um prefeito em Roma que era parente desses dois jovens irmãos. Ficou sabendo do fato que tinha sido cancelado o casamento com uma pessoa tão ilustre. A Cecília fazia parte da alta sociedade romana daquela época. E também Valeriano e Tibúrcio, dois irmãos jovens, mas muito ricos. Sabe o que aconteceu com o prefeito? Cresceu os olhos da ambição, da ganância, e ele quis, pela fé que eles estavam professando no cristianismo, confiscar a fortuna deles. Prendeu os dois e chamou os dois a juízo e requisitou a fortuna deles, requisitou o dinheiro deles. Mas o que eles tinham feito? Tinham doado já tudo aos pobres. Foram torturados, ficaram presos durante um tempo e ameaçados que iriam perder a vida. Foram chamados novamente a juízo. Valeriano e Tibúrcio não renegaram a sua fé. Foram condenados à pena capital, morreram decapitados. Sabendo disso, o prefeito chamou agora a Cecília e solicitou a Cecília: eu quero a fortuna dos dois irmãos. Cecília falou assim: não tem mais como, foi distribuída aos pobres. O prefeito fez a mesma coisa. Você renegue a sua fé, Cecília, ou então você vai morrer como morreram o seu noivo e o irmão dele. Cecília não renegou a fé, manteve-se forte, firme, e ela foi presa. Olha só, o prefeito mandou que a levassem para ser torturada, como fizeram com Valeriano e também com Tibúrcio.
No caminho para o local da tortura, Cecília começou a falar das maravilhas de Deus, das glórias de nosso Senhor Jesus Cristo para os seus algozes. E sabe o que aconteceu? Converteu eles. Eles não quiseram açoitar nem torturar Cecília porque ficaram maravilhados com a forma com que aquela jovem moça falava a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Se converteram e pediram também o batismo. O prefeito ficou muito bravo, ficou fulo da vida. Como é que isso podia acontecer? Mas ele tinha medo que, como Cecília era uma pessoa muito querida pela população em geral, ele tinha medo que condená-la à morte de uma forma explícita, aberta, pudesse causar algum problema para o seu reinado, para o seu governo. Então, olha só o que ele fez. Mandou levá-la presa de uma forma secreta para a sua casa. Na sua casa, ele possuía um lugar que esquentava as águas para o banho. Isso só tinha na casa de gente muito rica naquela época em Roma. Trancaram ela no lugar dos vapores, onde eram produzidos os vapores que aquecia a água. E assim eles sabiam que ela morreria asfixiada. Deixaram ela lá um dia e uma noite. Quando os guardas foram buscá-la, eis que Cecília estava resplandecente, cheia de uma luz maravilhosa em volta dela e num refrigério divino. E estava normal, tranquila, mais bonita e mais bela do que antes. O prefeito ficou mais bravo ainda e mandou decapitá-la. Mas já naquela época, já nesses momentos, Cecília já tinha fama de cantar para Deus salmos, músicas, versos maravilhosos. Então, na hora que ela foi ser decapitada por golpe de machado, com o mesmo algoz que havia decapitado o seu noivo e o irmão dele, que normalmente fazia isso com muita maestria, ele deu 3 golpes de machado no pescoço de Cecília e a cabeça de Cecília não caiu, não foi decapitada. Mas ela não conseguia mais falar, porque ficou muito machucada. Demorou ainda 3 dias para ela morrer. Mas ao final do 3º dia, eis que, segundo testemunhas, Cecília cantou novamente maravilhosamente a Deus, louvando a Deus por suas maravilhas, por suas glórias, por suas coisas maravilhosas. Assim veio a fama e também, com o tempo, o título de padroeira dos músicos e também da música sacra. Tanto que no dia 22 de novembro não é só dia de Santa Cecília, é dia do músico, é dia da música. Olha que coisa maravilhosa dessa grande mulher, dessa grande santa tão jovem que deu a sua vida pela fé. E olha, num período curto de tempo em que ela foi descoberta cristã e até que ela foi morta, foi martirizada, converteu muitas pessoas, pois todos que viram as coisas maravilhosas que aconteceram com Cecília, através de milagres feitos pelo próprio Deus nela, fez com que muitos ao seu redor, inclusive seus próprios algozes, se convertessem ao cristianismo. O corpo de Cecília foi enterrado, segundo se diz a tradição, pelo próprio Papa Urbano I e alguns diáconos. E o corpo dela ficou perdido, enterrado por mais de 8 séculos. No século IX encontraram o corpo de Cecília. Inclusive um Papa teve um sonho com ela, segundo o Papa, Cecília ali apareceu no sonho e indicou onde estava o corpo dela enterrado. Ele foi lá, recuperou o corpo dela e estava intacto. Levou para uma basílica para ficar num lugar um pouco mais visível e novamente o corpo também se perdeu. Algum tempo depois encontraram novamente as relíquias e o corpo de Cecília, ainda incorrupto, e assim o está até hoje, com muito boa conservação, com o mesmo vestido que ela usava no dia da sua morte. Pronto, mais uma história incrível. E eu falo para você, essa história é sensacional. Cecília realmente foi uma menina, uma mulher incrível.
uma cristã com uma fibra que, olha, faz frente a muitos grandes santos da Igreja Católica. Que nós possamos pedir a intercessão dela para termos essa mesma firmeza na nossa fé. Não renunciarmos nem apostatarmos da nossa fé diante de qualquer tribulação que apareça no mundo. E assim, seguirmos no nosso caminho de ser santo, como Deus nos pede para ser santos. Você gostou desse vídeo? Dê o seu joinha. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber muitos outros vídeos aqui do nosso canal do YouTube da Desterro FM. Amanhã, mais um Santo do Dia, mais uma história sensacional para nós aprendermos também a ser santos. Até amanhã, se Deus quiser. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.